Tá vendo? Boa noite. Boa noite, Sara. Boa noite, Tudo Gilson. bem, professor? Tudo bem, colegas? Boa noite a todos, a todas. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Boa noite, boa noite. Boa noite. Bem, o tema de hoje ainda né? Aí eu vou fazer. Nós estamos pensando aqui no transe ericksoniano, né? E eu vou fazer um combinado com vocês. Eu vou mandar para vocês. Uma boa noite, Gilberto Zinaldi. Boa noite. Nós estamos entrando já falando do transe ericksoniano. Então, eu vou enviar para vocês no grupo amanhã um vídeo onde eu faço uma demonstração do transe ericksoniano com alguém que se ofereceu de voluntário e uma meditação guiada para fazer o relaxamento do treinamento autógeno. Aconselho que coloquem em prática, não é? Para a gente, na próxima aula, já poder fazer uma vivência aqui e aprofundar, mostrar para vocês como é que a gente usa para, por exemplo, ressignificar trauma, resolver o problema da ansiedade, do pânico, né? Eu não estou preocupado, eu sei que vai terminar essa aula já já, mas eu vou continuar com vocês com a supervisão. Então, o que eu não conseguir terminar aqui, eu continuo com vocês lá, dá no mesmo, né? É que nós tivemos que reformular o curso para atender as demandas, as exigências do MEC. A gente optou por ter módulos mais curtos, mesmo que seja dois módulos às vezes, mas nessa cadeira é só um mesmo. Então, eu vou pensar se vale a pena dar mais módulos, enfim. Eu falei para vocês, né, que ia dar uma demonstração de algumas técnicas, enfim, mas eu quero pegar hoje um pouco do trans-ericksoniano e falar um pouco como deve ter ficado claro para vocês na última aula que transe é tão natural que a gente vive parte da nossa vida, grande parte da nossa vida em transe e nem percebe, né? Na verdade, quando você estuda a construção, o mundo como vontade e representação, né? Você vai compreender isso com muito mais clareza. Mas, por exemplo, hoje eu ouvi de uma paciente, eu trago para vocês que eu acho tão impressionante o que eles e elas terminam concluindo, né? Ela falou que uma mulher madura já, ela falou que ela descobriu agora que toda vez que ela se apaixona, é como se ela tivesse sonhando e vivendo o sonho dela com outra pessoa, ela tentando encaixar a pessoa no sonho dela. Eu nunca vi definição tão perfeita de paixão em toda a minha vida, né? Porque realmente a paixão é uma projeção de todos os conteúdos que a pessoa tem na outra pessoa. E ela acredita sinceramente que aquela outra pessoa, enquanto dura a paixão, ela realmente é tudo aquilo que ela está imaginando, sonhando. Na verdade, ela está em transe, né? Eu acho que um grande exemplo de transe natural é o encantamento da paixão, né? Acho que esse é um grande exemplo. Então, o que os grandes psicólogos fizeram foi estudar isso mais a fundo, tentar compreender mais a fundo e explicar também mais a fundo e aplicar. O Freud abandona a hipnose porque a hipnose mexe com conteúdos que podem estar adormecidos e que não convém trazê-los à tona de forma abrupta. E aí, durante quase metade do século XX, os psicólogos, seguindo Freud, abandonaram a hipnose até que chega
o Milton Erickson e resgata não a hipnose, mas o transe ericksoniano. E aí eu começaria com o diálogo interno. Pessoas que falam consigo mesmas, elas tendem a ter mais saúde mental do que aqueles que não falam consigo mesmo. A não ser naqueles casos em que há o surto e a pessoa fica falando, falando, falando. Não, estou falando aquela conversa que muitos de nós têm com ele mesmo, né? E às vezes eu escuto coisas tão bonitas na clínica, por exemplo, ouvi ontem de uma paciente minha, e ela nem sabe que eu trabalho com trânsito, porque eu não falo essas coisas para ninguém, não, né? Essas coisas assim, a gente não fala, olha, vou fazer um transe, ó, você vai entrar em transe. Se você fizer isso, ninguém entra. E a pessoa fica curiosa, né? E ela falando ontem para mim, ao longo da minha vida, eu desenvolvi um método que eu sento alguém na minha frente, que sou eu mesma, e converso comigo mesma. E aí, o que vai determinar o grau de saúde mental é esta conversa, é a qualidade da conversa que você tem consigo mesma. E aí eu perguntei para ela, mas qual é a qualidade desta conversa? Ela falou, eu sou uma pessoa que acolho todo mundo. E aí, em algum momento, ela tem uma mulher jovem, tem 38 anos, e ela falou, e aí, em algum momento eu percebi que eu poderia acolher esta mulher tão magoada, tão ferida, tão machucada. E aí eu pensei, ora, já que eu tenho palavras tão bonitas, tão consoladoras, tão profundas, tão significativas para dizer para outra pessoa, por que não dizer para mim mesmo? E eu falei para ela, olha, eu não preciso te ensinar nada de auto-hipnose, porque isto é auto-hipnose. Não é nada além disso. Claro que a gente pode se abstrair, fechar a porta, quebrar a luz, colocar uma música e ter essa conversa, né? Com você mesmo, assim, de uma forma profunda. Ou, ou, né? Eu tenho uns livros assim que são marcantes para mim, sabe? Marcantes. E aí eu termino sugerindo, é mania de professor já que está com muitos anos na estrada, né? Aí eu vou sugerir um aqui muito legal, né? Tem vários, né? Mas eu vou seguir, se sugerir um aqui, que também não é de transe nem de hipnose, tá? Mais esperto que o diabo, do Napoleão Hill. E é um livro que não tem nada de diabo. Até que eu cacei o diabo nesse livro e fiquei frustrado que eu não encontrei. Ele fala muito desse diálogo que você tem com você mesmo, né? E ele até criou um princípio, que na verdade esse princípio aparece. É porque assim, eu tenho uma crítica aos americanos, porque quando um psicólogo americano famoso como o Hill, né, que tem a obra do Hill já foi lida por mais de 100 milhões de pessoas no mundo. Para vocês terem uma ideia, tem livro dele na 80ª edição no Brasil. Já foi lançado 80 vezes aqui. Então, o americano ele não atribui a outro aquilo que o outro descobriu e ele usou. Geralmente ele atribui a ele, então é como se ele é igual ao avião. Eles são, né? O avião foi feito lá. Não adianta dizer que foi Santos Dumont, porque para eles fizeram o avião assim como acho que eles, quando Deus criou o mundo, eles eram bem, acho que era bem o estilo Pablo Marçal. Eles já estavam lá esperando Deus para criar o mundo. Mas quem desenvolveu isso aqui foi Jung. Jung tem um surto, surto mesmo, Jung surta, tem um surto psicótico. E ele fica apavorado com isso, porque ele era psiquiatra, diretor de um dos maiores hospitais da Europa, dos mais importantes, que é o de Burgosoli, na Suíça. E ele começa a perceber que
a psique dele está se fragmentando, se fragmentando, se fragmentando. E ele pensa, bem, com tudo que ele conhecia de saúde mental, de doença mental, de psicologia, ele começa a pensar, se eu não encontrar um jeito de lidar com os fragmentos de mim mesmo, eu não vou ter volta, eu vou terminar internado junto com meus pacientes. E aí ele escreveu o livro Vermelho, narrando o experimento que ele fez com ele mesmo, que talvez seja um dos livros mais profundos e significativos do Jung. Só que ele deixou no testamento dele que esse livro só deveria ser publicado 100 anos depois, porque as pessoas jamais acreditariam num psicólogo que também surtou, né? Bobagem, né? A gente acredita até nos que se suicidaram, como é o caso do William Reich. A obra do sujeito não é moral, é científica. O sujeito pode criar uma grande coisa e depois morrer de alguma desgraça ou até se matar, mas isso não invalida a obra dele. Ele não escreveu sobre moral, bons costumes, ele escreveu sobre uma técnica que é válida para lidar com os sintomas do corpo, né? É, o estilo Pablo Marçal. Eu gosto daquele meme que diz que quando ele nasceu, ele já botou o bracinho para fora para o médico puxar. Então, vamos lá. É brincadeira minha, tá? Mas o Jung, o que que ele fez? Ele deu nome a esses fragmentos autônomos da personalidade, porque a personalidade tem casos em que ela se fragmenta tanto, né? O caso mais conhecido é o do Síbio, da Síbio, né? Que se fragmentou em mais de 18 personagens diferentes. Todos eles, eu acho que é Síbio assim, ou é Síbio assim, eu não estou lembrado mais. Mas eu já li esse livro, é fantástico, é extraordinário. Porque a personalidade desta mulher se fragmentou em 17 ou 18 personalidades diferentes, autônomas, sem que uma conhecesse a outra. E a terapeuta dela fez um trabalho de ir juntando esses pedaços e apresentando uma a outra ao longo de muitos anos, até que ela ficou inteira, né? Ficou inteira. O que que Jung faz? Ele dá nome a esses fragmentos e ele resolve reunir esses fragmentos dele mesmo em volta de uma mesa e conversar com cada uma dessas entidades, entre aspas, que são entidades psíquicas, como se fosse uma pessoa. Isso salvou Jung da loucura. Eu tenho um outro livro, que é o livro O Negro, ainda não tive tempo, está aqui, eu tenho que ler o livro negro do Jung, né? Mas o livro vermelho é fascinante, como é que aquele cara foi genial, entendeu? Dele perceber que ele tinha que encontrar um jeito de unir tudo aquilo em torno da única personalidade dele, enfim. E o Napoleão Hill apresenta isso nas obras dele, especialmente na Lei do Triunfo, e Mais Esperto que o Diabo, que eu acho que para terapeuta, o mais esperto que o diabo, você conhece, né, Carlos? Mais esperto que o diabo? Eu acho que para terapeuta, o mais esperto que o diabo é mais adequado, mais aconselhável, né? Eu concordo, poxa. Eu acho que Concorda? sim. Né? Tira um pouco da ingenuidade que a gente tem, né? E ele diz umas coisas muito interessantes, muito bonitas, muito poéticas, né? Uma delas aqui também, eu vou falar com todo respeito às mulheres aqui presentes, mas eu fiquei bastante assim impressionado quando ele fala que as mulheres, naturalmente, quando elas querem, elas hipnotizam os homens. E os homens nem percebem e ficam hipnotizados, né? E eu lembro dos conselhos da minha avó, que me criou, né, sobre as mulheres, enfim, hipnotizam mesmo. E eu já observei, a partir da leitura do Napoleão Hill, o comportamento feminino
de hipnotizar é realmente um comportamento feminino de hipnotizar. E é intuitivo, não é aprendido, não é ensinado, mulher nenhuma nem sabe disso, né? Algumas até sabem, mas a maioria não tem nem noção desse poder que o feminino tem de hipnotizar. Mas o que eu achei mais interessante é que Napoleão Hill, ele criou um conceito que ele chama de mastermind, que não tem tradução, seria uma mente mestra, né? A inteligência, enfim, mas que, na verdade, é a imaginação ativa do Jung, que ele criou um conselho imaginário e ele sentava esse conselho imaginário em volta da mesa para discutir os seus problemas existenciais. Bom, isso é o que o psicodrama faz hoje, de forma estruturada, né? Estruturada, mas eles não tinham essa noção. Professor, Oi, agora me veio assim um insight, desculpa, eu vou perguntar rapidinho, essa mas desculpa. o Woody Allen faz muito isso nos filmes. Woody Allen, Woody Allen, Stanley Kubrick, são filmes. Na verdade, eu penso que estes homens, eu tenho aqui a obra completa do Woody Allen, aqui todo, eu assisti todo. Eu vou pedir licença aqui um minuto, né? Olha só, isso foi eu digo que ela é minha psicóloga preferida, que é a minha filha psicóloga que me deu aí uns anos atrás. Estes homens, intuitivamente, né, não o Woody Allen, porque ele faz análise até hoje, né? Ele até zomba disso, né? Que ele ficou a vida inteira fazendo análise. Mas não o Woody Allen, que é, vamos dizer assim, uma pessoa que tem décadas de análise, né? Mas intuitivamente alguém como Stanley Kubrick, eles usam o filme para fazer sua própria análise. Assim como Dostoiévski lá usava a literatura, e é assim que o junguiano lê um livro ou vê um filme, ou ver um sonho, né? Pergunta que o junguiano não faz, né? Lá, sonhei que no meu sonho tinha um homem, tinha uma mulher, ou tinha um cachorro. Ah, você conhecia essa mulher? Ela conhecida sua. Você está falando de você, não é de pessoas, a não ser que sejam sonhos de memória ou sonhos, né? Mas eu fiquei impressionado com o método usado pelo Jung, porque eu estou citando o Rio, porque o Rio também é da primeira metade do século XX, tá? Ele pontificou no mundo inteiro como um grande psicólogo social, especialmente ligado às organizações, ao comércio, ao planejamento estratégico, na primeira metade do século XX. Mas, a partir do Jung, isso passou a ser comum. Então, por exemplo, se alguém diz, mas eu vi uma entidade, eu falo, converse com ela, pergunte o que ela quer, não é? Eu lembro de uma médica que ela tinha pavor de quando anoitecia, porque ela achava que ia aparecer alguém na porta ou na janela do apartamento. Eu falei para ela, que tal você reunir todas as suas forças e dizer assim, 6 horas, olha, já que você quer aparecer, apareça, o que que você quer de mim? Nunca apareceu nada. O que desapareceu foi o medo. Ela projetava toda a agressividade dela, reprimida na possível encarnação de alguma entidade, de alguma coisa, enfim. Então, eu uso muito isso para as minhas questões, mesmo fazendo análise, que eu faço análise há muitos anos, continuo fazendo, mas eu coloquei assim uma espécie de conselho com representantes de personagens da Bíblia, da ciência, da vida, né? E aí eu pergunto lá, quando eu estou assim, olha, qual é a. Eu estou me sentindo assim, 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 assim. E aí
dou voz a cada um daqueles personagens que são os fragmentos de mim mesmo. É porque há muita mais coisas, há muito mais personagens dentro de cada um de nós do que a gente imagina, né? Então é melhor que eles sejam conscientes, para eles não terem nenhum poder, né, de decisão, né? É, é, O que se faz, então, voltando para a auto-hipnose, é um diálogo profundo consigo mesmo, né? E esse diálogo, ele é diferente das autoanálises, especialmente das autoanálises religiosas, né? Enfim, porque ele parte do princípio da aceitação total de si mesmo. Então, lá, voltando àquela paciente que disse que falava com ela mesma, ela falou assim: só tem um ponto que eu não consegui resolver até hoje, e o que mais me aflige é a culpa. Eu não sei lidar com a culpa. No caso dela, ela tem uma experiência de vida cristã, e ela faz lá as orações, as preces, as rezas dela e tal, mas ela não se perdoa. Então, eu falei assim: olha, no teu diálogo interno, você acrescenta, né, que você se aceita totalmente, que você sabe quando realmente aconteceu, que você fez algo que não deveria, mas que você se perdoa e se transforma a partir dessa experiência e tal. Aí ela falou assim: nossa, pois olha, eu preciso ser bem sincero com o senhor. Essa coisa de se aceitar totalmente não me parece correto, nem ético. Por quê? E o mal que tem em mim, o que que eu faço com ele? Eu falei: então, me responda essa questão. O que que você faz com o mal que tem em você? Ela falou: eu não entendo como é que eu vou aceitar o mal que tem em mim. Eu falei: então, se você não aceitar o mal que tem em você e respeitá-lo, você jamais vai vencer. O princípio é o outro, né? Em geral, as pessoas ensinam as pessoas a lutar contra o mal que tem dentro de si, e é aí que surgem as cisões da psique. Por quê? Se eu vou lutar, o próprio Cristo disse isso: uma casa dividida contra si mesma não pode sobreviver. E Jesus não estava falando de casa, Jesus estava falando disso aqui. E aí eu fiz uma metáfora, contei uma metáfora para ela, que é uma metáfora comum que eu conto nos meus cursos, alguns aqui já devem ter ouvido. Eu falei: você já se cortou alguma vez? Aí ela mostrou uma cicatriz no braço lá. Eu cortei aqui. Eu falei: então, você cuidou disso? Ela falou: cuidei. Eu falei: então, pense numa cortezinho bem levezinho. Você precisa fazer alguma coisa para a mente curar aquilo? Ela falou: não. A mente cura naturalmente? Sim. Eu falei: por que que a mente cura? Ela falou: porque a mente reconhece a ferida. Eu falei: é. Se você não reconhece as próprias feridas, não tem como a mente atuar, e você só vai reconhecer aceitando que você, de fato, é assim ou é daquele jeito, enfim. Às vezes eu uso para ensinar a pessoa a fazer isso, que tem pessoas tão dissociadas que elas nem imaginam conversando com elas mesmas, né? Elas nem imaginam. Elas vão dizer que isso é uma coisa tão louca, né? Assim, um diálogo tão maluco. Falei: então, pega uma bolsa tua, coloca em cima da cadeira. Se é um homem, pega um paletó, coloca numa cadeira, senta na frente e conversa com você. O que que você diria para você? Alguns terapeutas usam espelho, eu uso também, mas eu uso espelho mais para ressaltar conquistas, né? Por exemplo, quando você atende alguém que tem baixa autoestima, enfim, ou tem medo, e aí um dia a pessoa falando lá assim:
doutor, eu vou viajar sozinha. Eu posso, eu consigo e eu vou viajar sozinha. Eu falei, então, levanta, vai ali no espelho e fala, Maria, hipoteticamente, né? Maria, você vai viajar sozinha porque você tem coragem, tem força. Não. E geralmente é emocionante que essas pessoas nunca tiveram esse tipo de comportamento com elas. Geralmente elas se diminuem, elas se detratam, elas se maltratam, elas se culpam. Por quê? Porque elas internalizaram as vozes de alguém que fez isso na primeira infância. Faz sentido para vocês? Experimentem. Professor, Fala. pode falar, Zenó, desculpa, filho. Opa, eu queria fazer uma pergunta aí. Esse caso de se aceitar a si mesmo pode envolver o nome também, por exemplo, o nome, como o meu, Zenódio, né? Mas antes era Zenádio meu nome. Então eu não aceitava esse meu nome e tive muito problema. Paguei muito bullying também na escola por causa desse nome. Isso me trouxe um problema seríssimo. Sim, sim. Não, no caso do nome, eu recomendo que, se puder, mude, né? Você já mudou. Por exemplo, eu atendi duas meninas a pedido da mãe para dar um diagnóstico e porque elas precisavam mudar de nome. O nome de uma menina era Neura. Neura. Já pensou essa menina na adolescência, no colégio, chamada Neura? E a outra, Neura. E eu chamei a mãe e perguntei, "Mãe, por que que uma chama Neura e a outra Neura?" Ela falou, Neura, porque eu achei esse nome sonoro, bonito, e Neura é o nome de uma mamadeira famosa em Belém do Pará. E eu também achei o nome bonito. Ai, meu Deus do céu. Agora, olha como a psicologia é uma viagem, né? Porque aí o Jung, voltando lá para o Jung, Jung tem um texto lá no desenvolvimento da personalidade que ele fala de que muitas vezes o nome está no lugar de uma representação poderosa, né? Forte daquela família, daquela mulher, daquela e tal. Aí eu falei, Maria, me conta a história dessas meninas. Elas nasceram de parto natural, foi tudo bem e tal, tal. Eu preciso dar um laudo bem explicado e tal. Eu falei, doutor, eu não tenho que contar essa história para o senhor, não. Essa história eu não conto para ninguém como é que elas nasceram, como elas vão nascer. Esse problema é meu. Eu falei, então, mas se o juiz me chamar e perguntar para mim sobre as meninas, se são suas filhas mesmo, aquelas histórias que vai mudar de nome, né? Tem juiz que não é tão bobo assim quanto parece. Que história é essa, né? Que já eram duas meninas. Estou falando menina, mas já eram meninas de 17, 18 anos, né? Que já tinha identidade, tudo, CPF, tudo, estudavam, enfim. Aí ela falou, nossa, doutor, essa história eu não gostaria de contar para ninguém, não. Por quê? Então, vamos lá. Eu sou de Belém do Pará, sou casada com fulano e eu sou estéril. E eu fui, combinei com a minha comadre para ela ter as filhas para mim, com meu marido. Aí eu pensei no velho Jung, eu falei, o nome não podia ser outro, né? Porque... E ela falou, só que eu falei para ela, você tem os bebês, eu pego os bebês e vou embora para São Paulo. Você nunca mais vai ver os bebês. E a comadre topou, né? Ela já tinha barriga de aluguel, isso há 40 anos atrás, em Belém do Pará, lá no Viro Peso. É muito doida a cabeça humana, né? Mas é importante você. E aí, quando a pessoa não tem. Geralmente, o que elas falam sobre elas mesmas é para colocar para baixo, sabem? Que são as vozes internalizadas de terceiros, né? Ah, você. é, Eu lembro que eu morei numa casa que dava para escutar a mãe tratando a filha na casa vizinha. Minha casa era um sobrado. E quando eu estava na parte de cima, dava para outro sobrado, aquelas coisas que tem nas cidades, né? Um sobrado do lado, e dava para ouvir todas as discussões ali da família, enfim. E a mãe falava: você é burra,
você é burra, você é uma topeira, você puxou o pai, você não vai ser nada, você tem que ir de ameba. E essa menina repetia de ano, todo ano. E a mãe sabia que eu era psicólogo, e um dia ela vai lá e fala assim, eu preciso da sua ajuda para resolver o problema da menina. Eu falei, não, moça, você não precisa da minha ajuda. Primeiro que eu não posso atender sua filha, porque nós somos vizinhos, eu escuto até a tua conversa com ela. Mas eu acho que a tua filha está se saindo muito bem. Como muito bem? Ela faz cada ano em dois. Eu falei, mas ela está fazendo tudo que você deseja, tudo que você quer. Você está doido, doutor? Eu falei, não, pensa bem. Se você me permite, todo mundo escuta na vizinhança como é que você chama a menina. É topeira, ameba, né? E a menina está simplesmente correspondendo. Ela ficou assim, em estado de choque, olhando para mim. Depois o diálogo que essa menina, felizmente, rompeu-se esse ciclo ali. Essa menina depois se formou. Ela hoje é professora, inclusive. A garota hoje é uma senhora já de 50 anos, professora. Mas o diálogo interno é uma auto-hipnose. Bom, se você for capaz de dialogar e criar imagens, tem pessoas que são. Escritores em geral são, artistas em geral são também. Eu crio facilmente as imagens que eu quiser na minha mente. Como? Desde criança, intuitivamente eu aprendi a criar essas imagens para o bem. Quando vocês lerem, ou quem já leu o Viktor Frankl, não foi isso que ele fez, o campo de concentração? Criou imagens. Imagens. Eu tive como prisioneiro que ficou 14 anos na Sibéria, e o desafio lá na Sibéria, eles ficavam em celas isoladas, no meio do nada, né? Por 40 graus abaixo de zero, com uma luz poderosa acesa 24 horas por dia. E aí eu perguntei para ele, como é que você sobreviveu a 14 anos no lugar desse, né? Porque, em geral, sem contato com pessoas, a mente se deteriora, né? Quando você não tem a presença do outro, 3 meses depois você começa a delirar. Você começa a criar a presença do outro. Vocês viram o Náufrago? Vocês lembram do Wilson, do Náufrago, que era o Coco? Aquele é verdadeiro. Os náufragos sobrevivem criando personagens para continuar. E aí, esse ex-prisioneiro da Polônia, ele falou, Máspoli, da minha juventude, eu decorei muitos textos. E eu ficava recitando e imaginando os textos, porque todos nós sabíamos que 2 anos depois de uma prisão dessas, o sujeito saía absolutamente regredido. Regredido mesmo, a primeira infância, né? Perder a linguagem, capacidade de comunicação, porque você só exerce essa capacidade se tiver alguém ou se tiver a habilidade de criar imagens, fantasias, mantiver os textos. Eu era jovem, nessa época eu tinha 26 anos, e pasmem, eu decorei muitos textos, muitos poemas, muitos textos da Bíblia e de livros, porque a experiência dele foi muito tocante para mim, né? Eu falei assim, se em algum momento da vida eu precisar, os textos já estarão comigo aqui dentro da minha cabeça. Não preciso ficar lendo fora, né? Quando você pega, por exemplo, Padre Antônio Vieira, eu tenho aqui o Apocalipse de Vieira, né? Em que ele cita a Bíblia e os textos da patrística. Ele escreveu isso preso durante 9 anos na masmorra, em Portugal, sem ter acesso a nenhuma biblioteca. E quando você lê, você percebe literalmente que foi um delírio consciente. Na verdade, o Vieira construiu aquilo com a imaginação e isso possibilitou que ele saísse inteiro 9 anos depois de estar preso numa masmorra, né? Em que geralmente as pessoas saíam ou mortas ou
demenciadas. O desafio de vocês, eu vou mandar, alguns aqui já praticam, por exemplo, tem quem pratique yoga, não sei se está aqui na aula de hoje, mas tem. Alguém pratica yoga aqui? Não? Mas tem alunos e alunas que praticam. Yoga é uma forma de autotranse, vamos dizer assim. É uma forma bem elaborada, bem sofisticada de meditação, que também termina levando a um autotranse. Bom, na clínica, a gente tenta mudar esse diálogo interno que as pessoas trazem. Aí eu vou falar de um experimento que eu fiz lá na juventude, lá na cidade de São Gonçalo, numa comunidade lá. Eu reuni um grupo de 20 jovens e pedi para jovens da comunidade, alguns bem pobres, que viviam desamparo, abandono, tal. E eu trabalhei durante 3 meses com esses jovens voluntariamente. Eu pedi para eles responderem algumas perguntas escritas, o que as pessoas imaginam que eu sou, né? O que eu mesmo imagino que sou e quem sou eu. E eles descreveram exatamente numa perspectiva absolutamente negativa, perversa, né, de si mesmo. E aí eu peguei de um por um, sentei de um por um e pedi para ele reescrever, mudando todos os adjetivos. Fiz isso. E aí, quando todos terminaram esse processo, eu falei: agora, você vai conversar com você a partir deste texto modificado e não do texto anterior. E eu acompanhei a vida desses jovens por 20 anos. Eles sofreram uma transformação tão grande na vida. Quando eles chegaram, por exemplo, na idade da universidade, a maioria deles passou na Universidade Federal do Rio de Janeiro e na Universidade Federal Fluminense, e eles mandaram construir um outdoor com o nome deles lá, inclusive uma homenagem ao trabalho que eu fiz com eles. Foram 3 meses só. Professor, Foi não. eu gostaria de, se assim for permitido, eu gostaria de sugerir um livro que eu acho que faz muito sentido Beleza. para o nosso tema, que é O Poder do Agora. Eu não sei se o professor já leu. Isso é muito bom. É, esse livro, eu acho que ele foi Ah, gente, uma recomendo. salvação para mim durante muito tempo, justamente para a gente entender, né, em tudo isso que o senhor está falando, essa questão do diálogo interno, do que acontece dentro da psique, por que está acontecendo. Então, o Poder do Agora, ele explica para a gente os porquês disso, o que estava lá atrás, que é a vida da ansiedade e a vida da ansiedade do futuro e o ressurgimento do passado, né? O tempo inteiro na nossa cabeça e o que a gente precisa concentrar. Eu vou deixar escrito aí o autor, tal, para a galera comprar. Eu acho que é Obrigado. É muito um grande interessante. livro, é uma grande contribuição mesmo. E uma outra, se eu permitir, eu posso até compartilhar, que eu estava fazendo em especial agora, eu não acredito em coincidência, sim, deu incidência, mas eu estava refazendo o meu cartaz dos modelos. Eu acho que é uma ferramenta muito interessante. Não posso compartilhar porque eu não estou como host, mas os cartazes Não, peraí, como é que eu ponho aqui, rapaz? É só. Peraí, calma. Isso aqui é bom, tem que compartilhar mesmo. Peraí, aqui compartilhar, vários participantes. Agora acho que você pode compartilhar. Já posso abrir. Aqui. Vocês estão vendo minha tela aí? Mas essa é uma ferramenta, eu estou mudando a minha agora, tá? A gente atualiza de tempos em tempos. Essa é uma ferramenta que eu uso desde 1832 e Isso que é me para ajuda você. muito.
É, isso a gente chama de cartaz dos modelos. Então, em cada necessidade que a gente tem, por exemplo, se eu estiver passando pelo momento que eu preciso resgatar a minha fé, eu vou lá no cartaz dos modelos, escolho um dos meus 5 modelos de fé e eu me conecto com esse modelo de fé e peço para que ele me dê fé. Na realidade, Isso é o autotranse, a imaginação autotranse. Quando, viva. quando as pessoas veem isso, acham que tem alguma coisa espiritual, mística nesse processo. Na verdade, o modelo de fé é só um símbolo para me resgatar a minha fé interior. Isso é um Eu, símbolo eu- concreto, né? símbolo concreto. E aí, o outro modelo, que é o modelo dos sonhos, é muito divulgado por causa do livro O Segredo e do filme, que usaram esse cartaz do modelo do sonho no filme, mas esse aqui é pouco conhecido e eu gostaria de compartilhar, que eu acho muito Eu acho que interessante. se você me permite, você devia compartilhar no grupo, na turma, né? Eu coloco lá, É uma porque ferramenta extraordinária. eu faço ele assim no PowerPoint, depois eu imprimo numa folha grande, na gráfica, e deixo na minha frente aqui, na frente do computador. Então, em cada momento da vida que eu estou precisando de algum desses aí, eu aciono o meu time, e meu time não é fraco, não. Meu time de fé é Jesus, é Né? Paulo, é uma galera top que eu coloco aqui para poder acionar Sim, e me é igual ajudar aí. aquele lá que eu faço para conversar. Não é pouca coisa, não. Carlos Tem de É, Alberto, para Napoleão Hill. o senhor usa o modelo da mesa diretória, né? É isso. Eu usava muito esse modelo, só que com o tempo, se a pessoa não tiver o tempo inteiro usando isso, a gente não consegue visualizar a pessoa. E esse cartaz, a gente vê a Isso é imagem. perfeito. Perfeito. Carlos Alberto, Pois não, querido. você pode compartilhar no grupo? Ó, Você faz parte do grupo da gente? Mas ele é A, aluno. a, É a, a, também. É a professor. turma criou um grupo, você faz parte? Aí podia compartilhar lá. eu compartilho. Eu acho que eu não, Eu dos mando uma alunos, eu acho cópia que eu para não Me cá. faço dá teu, parte. teu número, me dá teu número que eu te Manda uma ensino. cópia para cá, eles compartilhar com todos os alunos de analítica. Porque só dá para aluno de analítica. Então, por exemplo, outra forma também é pedir a pessoa para trazer, para ela selecionar 12 fotos que contem a história dela, para ela trazer e montar ali na tua frente. Quando ela faz isso, literalmente, ó, e contar a história ali, a dela, a partir daquelas 12 fotos, né? E é claro, você vai fazendo as suas intervenções, as suas perguntas, enfim. Isso já é um transericksoniano também, né? Senhor, eu usava isso e não sabia que eu não me liguei que era um transe, mas eu faço em bloco de 7, porque o Jung orienta a fazer em bloco de 7, né? Eu É, faço sempre em bloco de 7 de vida das é, pessoas com foto, montando o álbum. é. E isso é maravilhoso para a sessão, assim. E aí, nossa, eu sou aqueles professores de sala de aula, né? Então, eu estou bem desorganizado na internet, né? Mas talvez eu me organize ainda. Mas eu estava procurando uma foto aqui, né? Mas tem e tem inclusive uma técnica para você fazer, por exemplo, a leitura do estado emocional da pessoa, né? Eu lembro que eu falei aqui dos netos, né? E aí tem aquela dupla lá da ABBA, ABBA, né? Acho que era um grupo, né? Terminou virando uma pessoa só, ou duas, cantando Chiquitita, né? E eu coloquei meu neto aqui, o mais novo, de 1 ano aqui, ouvindo, que ele adorava. Eu falei, que música você quer ouvir? Ele, Chiquitita. Tá aqui e tal. E ele ficou olhando, olhando, olhando. Quando foi no final, ele falou assim, vô, sério, gente, ele falou, vô, esta mulher tem cara de alegre e esta tem cara de triste. E aí eu congelei a imagem. Uma mulher que estava absolutamente certa, uma estava profundamente deprimida. Uma técnica que a gente usa, por exemplo, né, para verificar é que essa foto aqui, essa foto aqui, ela está bem escura, né, mas dá para mostrar aqui. Por exemplo, eu pego qualquer coisa e destaco os olhos aqui.
Se você fizer isso, né, tapar esse resto do rosto aqui com uma régua, um papel, um envelope, alguma. Opa, seja bem-vindo, lindo. Você vai verificar se a pessoa, qual é o estado emocional da pessoa. Aparece com toda clareza. Quando você vê o rosto todo, não aparece, mas quando você vê, ó, tá vendo? Vamos lá, o rosto todo. Parece, só dá para ver o Woody Allen, né? A cara dele como ele é. Agora você coloca aqui, não já muda? Não dá para ver aí a cara de alguém bastante angustiado, triste, né? Deprimido. E deve ser como ele é mesmo, né? Acho que é diferente. Aí eu sou muito brincalhão. Vocês vão descobrir que psicologia serve para alguma coisa. Que parece tão subjetivo, mas não é. É muito mais objetivo do que a gente imagina, né? É objetivo. Pois bem, então, uma outra forma, que é a forma mais usada na clínica, que aí é o transe mesmo na questão do uso de parábolas e metáforas. Eu vou ter que reorganizar isso aqui. Acho que a minha secretária andou mexendo aqui, andou arrumando para mim, porque fica tudo perto de mim para eu pegar. Então, tem eu prometo que eu trago na próxima aula para vocês. Tem uma autora brasileira, né, que ela trabalha com o transericksoniano na clínica só com metáforas. Só com metáforas. Parábolas. O que que ela faz? Por exemplo, ela pede para a pessoa contar a história, ou ela mesmo conta a história, aí ela conta a versão da história, tal como aparece nos contos de fada, nos livros sagrados, nos textos de literatura, nas histórias em geral, e em seguida ela conta colocando, ela pergunta qual é o personagem com o qual o paciente se identifica, por exemplo, qual é o personagem que você se identifica? Ah, me identifico com o fulano. Aí ela reconta agora com o personagem, né? E geralmente mudando o desfecho, se o desfecho foi negativo, neurótico, trágico, doentio, ela muda, ela reconstrói a parábola, a metáfora, a fábula com a pessoa como protagonista e mudando aquele desfecho. Eu acho isso fantástico, extraordinário. Eu uso especialmente com jovens, né? Especialmente com jovens. Falei para vocês, né, do jovem que eu falei para ele assim, de que você mais gosta? Ele vai, eu gosto daqueles, não sei como é que chama, aqueles desenhos japonês, né? Isso, Mangá? mangá, né? Aí ele ele estava com um bruxismo que estava travando a mandíbula com 16 anos e com dor no pescoço, né? Aí ele traz o mangá, o mangá geralmente, alguns que expressam violência, né? E aí eu perguntei qual era o personagem que ele se identificava, ele se identifica exatamente com o personagem violento. E aí eu falei, você é muito agressivo? Ele falou, sou. Aí eu falei, o que que você faz com a agressividade? Ele falou, doutor, não precisa dizer mais nada. Porque a conclusão eu já tirei. Eu falei, qual é a conclusão? Ele falou, como eu não sei lidar com a agressividade e eu não posso morder quem eu devia, eu me mordo. Eu falei, nossa, que conclusão maravilhosa, literalmente. Veja que levaria muito tempo para chegar a esta conclusão por outro caminho que não fosse das histórias em quadrinhos. Muito longo. E aí a gente usa a experiência da pessoa, né? A leitura da pessoa, a vivência da pessoa, né? Qual é o universo que ela
Ah, é videogame, qual é o personagem, né? O que que ele faz no videogame? Com quem ele se identifica, não é? E geralmente eu reconto a história que ele contou, né? Que no caso do videogame eu não conheço. Ou quando você não consegue encontrar uma, uma fábula, né? Uma parábola, uma metáfora que caiba aquela situação, eu crio. Crio personalizada para aquela pessoa. E aí, quando chega no final da sessão, eu falo para ela, vou te contar uma história, né, que eu criei aqui sobre o nosso trabalho, e veja se faz sentido. Aí eu conto a história toda. Geralmente a pessoa fica muito emocionada, porque depois ela fala, mas o senhor mudou isso, mudou isso, mudou isso, mudou isso. Eu falei, não é isso que você quer, não é mudar esses pontos. Por que que é um transe? Porque quando você faz isso, vamos lá, eu uso muito o chat, né, o GPT. Aí alguém falou, escreveu para mim, você pode melhorar o meu currículo de apresentação pessoal, não é o currículo Vita, aquele currículo para colocar nas redes sociais, né, no LinkedIn e tal. E aí eu, coloquei os dados no chat, pedi para ele escrever, depois eu melhorei e tal, mandei para a pessoa. Pessoa, nossa! Mas como é que você conseguiu escrever tanta coisa sobre mim? Eu fiquei pensando, não fui eu, foi o chat GPT. Mas tudo bem. Mas ela entrou em êxtase com a leitura da vida dela, da história dela, que geralmente a pessoa não percebe. Não é? Não percebem. Não percebem porque nós somos, ao mesmo tempo que a cultura, e aí eu vou terminar com essa narrativa. Essa narrativa que está nos livros aí, mas eu vou dizer a fonte original da narrativa, que um rumor, não, é Las Pirâmides del Sacrifício. Esse livro já foi traduzido em português, eu acho que aqui é As Pirâmides do Sacrifício, é do Peter Berger e do Berger. E aí, é porque eles escrevem junto, Bergman e Luckmann. Os livros deles são maravilhosos. Um chama o Dossel Sagrado, né? O pessoal que fez ciência da religião costuma estudar o Berger de alguma forma, né? Mas nas Pirâmides do Sacrifício tem uma narrativa que fala de que os espanhóis chegaram na costa do México e levou muito tempo, quase 3 meses, para eles entenderem que aqueles navios eram constituídos de inimigos. Por isso que eles foram trucidados. Por quê? Porque eles estavam ali parados, os espiões já tinham desembarcado, já tinham mapeado tudo, as forças, o exército e tal. Por quê? Como eles nunca tinham visto uma caravela, eles não reconheceram uma caravela. Eles não tinham nome, então eles não reconheceram. Michel Foucault fala que aquilo que não tem nome, eles não reconhecem. E aí eles chamam o xamã, e o xamã fala para eles, aquilo ali são os deuses, os próprios deuses. E aí, quando desce aquele sujeito lá no cavalo, com a armadura, atirando, era o próprio Deus irado. Também levou muito tempo para eles perceberem que o homem e o cavalo não era a mesma coisa. Para eles era uma coisa só. O homem e o cavalo eram uma entidade divina, né? Nossa, é uma história belíssima. Então, mas o que que eu estou tentando dizer para você? Que a cultura, a educação, a cultura, seja ela qual for, não é o problema da nossa cultura, ela, ao mesmo tempo, ela abre os nossos olhos para ver só uma realidade e não a realidade. E isso está ficando cada vez pior com a internet. Especialmente pessoas que não saem de guetos, né? Vivem dentro de guetos, que os grupos de internet são verdadeiros guetos, né? Especialmente os que têm administradores.
Porque só entra ali quem ele quer e só entra a informação que ele quer e só divulga a informação que ele quer. Ele ou eles. E geralmente é pouca gente que administra. O resto vira ovelha, né? Então, ó, o papel do terapeuta é usar essas ferramentas para mostrar que existem outras realidades para serem vistas sobre a própria pessoa. Aí eu vou terminar quando eu atendo alguém que fala assim: ah, mas isso ocorre muito com mulheres, né? Eu sou muito feia, meu corpo é feio, eu não aceito o meu corpo. Isso é um problema que independe de beleza, tá? Até porque não tem a ver com o corpo, tem a ver com a cabeça. Usando o próprio Milton Erickson, eu digo para ela: então, você vai chegar em casa, vai se despir diante de um espelho e vai procurar alguma coisa do seu corpo que você gosta. Não, doutor, não preciso nem me despir e olhar, eu já sei o que eu gosto do meu corpo. Não, mas você vai olhar para isso que você gosta. Porque quando o Milton Erickson fala que se você, ele usa o modelo computacional, ele fala, se você mudar uma vírgula na mente, você muda o programa inteiro. Bom, gente, chegamos ao fim. Uma boa noite para vocês, né? Amanhã nós temos a supervisão. Para quem não teve a supervisão, bom feriado. Para quem é seguidor de Cristo, ou um cristão de alguma forma, ou judeu. Não, judeu não, cristão, uma feliz Páscoa, porque essa Páscoa é cristã. Se fosse judaico, eu desejaria também uma boa noite para vocês. Boa noite, professor. Boa Boa noite, noite, professor. pessoal. Boa Um noite. abraço. noite, professor. Boa noite, aula maravilhosa, como sempre. Muito bom. Gratidão. Ô, garoto lindo, vai ser psicólogo. Ai, São lindos seus meninos, viu? 2. Obrigado. É 3. É 3. Três Nossa, meninos. que coisa Então você é a linda. verdadeira princesa dessa casa, né? Não, tem uma menina. Então, Mais velha. Ah, tem uma princesa aí no meio. Tem. Que olha bom, para esse equilibrar. quadro. Tchau, Ô, gente. você Tchau. que Até... pintou? Você que Oi? pintou? Foi muitos anos atrás, e sou eu, né? Então, traz na próxima aula e fala alguma coisa para nós dessa pintura. Tá, Tá bom? pode deixar. Boa noite. Eu vou colocar ela aqui para os atendimentos, que daí fica Tá melhor, legal. né, pessoal? Tá. É que se eu Obrigada. ficar aqui, o professor não entra. Tá, tranquilo. Beijo, prof. Tchau, gratidão.